Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e de todo o Brasil. Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Ó Salvador, santifica minha mente, minha alma, meu coração e meu corpo, e concede-me, Mestre, que sem condenação possa aproximar-me dos Teus temíveis mistérios. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Ó Cristo, que a minha comunhão de Teus santos mistérios possa me livrar das paixões, para que eu tenha graça em abundância e minha vida seja protegida. Santíssima Mãe de Deus, salva-nos. Ó Verbo de Deus, Deus e Santo, pelas orações de Tua Santa Mãe, santifica-me por inteiro ao aproximar agora de Teus divinos mistérios. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Ó Cristo, que assim seja para comigo, Teu servo iníquo, como predissestes e habita em mim como prometeste. Pois, eis que eu como o Teu divino corpo e bebo o Teu precioso sangue. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Ó Verbo de Deus e Deus, possa a brasa do Teu corpo iluminar-me, que estou obscurecido, e que o Teu sangue purifique a minha alma impura. Santíssima Mãe de Deus, salva-nos. Ó Maria, Mãe de Deus, tabernáculo precioso e aromatizado, pelas Tuas orações, torna-me um vaso eleito para que eu possa compartilhar os dons de Teu Filho. Ó Cristo, não me consideres indigno de receber agora o Teu puríssimo corpo e o Teu divino sangue, e de participar dos Teus puros e temíveis mistérios, apesar de minha imperfeição. Não permitas que isso seja para mim motivo de julgamento e condenação, mas sim garantia de vida imortal e eterna. من بهاء عذريتك وفائق لمعاني طهارتك هتف نحوك قائلا يا أيما مديح واجب أقدمه لك أم بماذا أسميك إنني أنذهل وأتحير لكنني كما أمرت أهتف إليك افرحي يا ممتلئة Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus entrou em um barco, fez a travessia e chegou à sua cidade. Apresentaram-lhe um paralítico deitado numa cama.
Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas, porém, começaram a se dizer: Esse homem blasfema. Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: Por que estáis pensando coisas más em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Ele levantou-se e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e deu glória a Deus por haver dado tal poder aos homens. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Começando pela palavra que dá o nome ao Evangelho, paralítico, o que está escondido por trás dessa palavra? A palavra grega é paralio. Preste atenção. Para significa ao lado de, e lio significa desatar, soltar, desfazer. O paralítico, no sentido original, não é simplesmente quem não pode andar. É quem está desatado de um lado, perdeu a conexão com o centro regulador. O membro está ali, a perna existe, o braço existe, mas o vínculo que o une ao princípio que o comanda foi cortado. O paralítico é o ser humano que perdeu a ligação com o que governa. O corpo está presente, mas a alma não comanda. A parte existe, mas perdeu o centro. É exatamente isso que vemos ao redor e às vezes sentimos em nós. Vidas que funcionam mecanicamente, mas não vivem a partir da raiz. E antes de curar, antes de perdoar, Cristo diz algo. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele diz tarseo, tem bom ânimo. E essa palavra não é um incentivo superficial. Não é anima aí, não é vai dar tudo certo. Tarseo é uma audácia interior profunda. É a confiança que nasce quando alguém percebe que não está sozinho. É a coragem de quem ouviu uma voz que o chama pelo nome e sabe que essa voz tem autoridade sobre o abismo. Cristo não cura primeiro para depois dar coragem. Ele dá coragem primeiro porque a restauração começa quando a alma aceita ser alcançada. A coragem é a primeira cura. E então Cristo perdoa. Mas a palavra grega para perdão é muito mais concreta do que a gente imagina. A palavra é afieme. E afieme significa enviar para longe, cancelar uma dívida, soltar amarras. O perdão de Cristo não é um veredito judicial que suspende uma pena. É o dono da dívida que rasga o documento. É quem prende o cativo e decide soltá-lo, não por negligência, mas por amor. Quando Cristo diz os teus pecados são perdoados, está dizendo, aquilo que te prendia a maca, aquela culpa, aquele peso, aquele nó que cortou a ligação com o centro, eu estou soltando. Eu estou mandando para longe. Aquilo que te paralisava não tem mais poder sobre ti. Paralio, o membro desatado do centro. Tarseo, a coragem que antecede a cura. Afieme, o soltar que restaura a conexão. 3 palavras e uma história que é a nossa história. Cafarnaum. Uma cidade pequena à beira do lago, casas de pedra escura com tetos de madeira e terra batida. O ar cheira a peixe seco e a poeira do caminho. E naquela rua, naquele dia, há uma multidão. Jesus voltou da terra dos Gadarenos, atravessou o lago de barca e chegou à sua cidade. E logo a notícia se espalhou. Ele está em casa. E a casa se encheu. Gente pela porta, gente pela janela, gente aglomerada no pátio, não havia onde pisar. E vieram aqueles homens, carregando um amigo. O paralítico numa maca, provavelmente uma esteira de couro ou de pano, simples e barata. O homem deitado ali, incapaz de se mover por si mesmo. Não sabemos o nome dele. O Evangelho não o registra. Talvez porque o nome dele seja o nosso próprio nome. Talvez porque cada um de nós, no momento em que se reconhece paralisado, entra nessa história sem nome e sai dela com outro nome. Filho. Vieram aqueles homens e não conseguiram entrar pela porta. A multidão era densa, compacta, solidária na curiosidade, mas indiferente ao sofrimento do outro. E o paralítico não conseguia passar. Os amigos olharam ao redor, viram as escadas externas que subiam até o terraço da casa e fizeram o impensável. Subiram com o amigo no teto, removeram as telhas, abriram um buraco na cobertura. Terra, madeira, poeira caindo dentro da casa e desceram o paralítico diante de Jesus. Imagine a cena. O Senhor está sentado ensinando. De repente, fragmentos de barro caem do teto. Luz entra pelo buraco. E por ele desce um homem numa maca,
suspenso por cordas, segurado por mãos de amigos que não desistiram. E a fé que Jesus vê não é a do paralítico, é a deles. Os amigos carregaram quem não podia andar, intercederam por quem não tinha voz para pedir. Abriram caminho quando o caminho estava fechado. Isso é a igreja. Isso é o que a igreja faz desde o início, carregar o irmão paralisado até a presença de Cristo, mesmo que tenha que abrir buraco no teto. E havia ali os escribas, letrados, guardiões da lei, homens que sabiam as escrituras de cor. Eles tinham a letra, mas a letra sem o espírito se torna peso, e não conhecimento. Eles conheciam a lei, mas esqueceram a quem a lei apontava. Sabiam que só Deus pode perdoar pecados, isso era verdade. Mas quando o próprio Deus esteve diante deles, em carne, perdoando, não reconheceram. Porque o coração que perdeu a conexão com o centro já não consegue discernir quando o centro se manifesta. Nós lemos esse evangelho e pensamos nos discípulos, naquele mar, naquela barca de madeira. Mas o mar é sempre o mesmo. Muda o barco, mudam as ondas. A tempestade é outra, mas o medo é o mesmo. Hoje, o mar se chama divórcio. A carta de advogado chega pela manhã e à noite a casa está vazia. O silêncio daquela sala onde antes havia risos parece o vento contrário. A pessoa olha para os lados e pensa: onde está Deus? Hoje, o mar se chama desemprego. São meses enviando currículo. São meses de silêncio em troca. Hoje, o mar se chama doença. É o exame que volta marcado. A palavra que o médico não quer dizer. A quimioterapia que não termina. E a pessoa deita naquela cama de hospital e olha para o teto e pergunta: Senhor, onde estás? E é aqui que a teologia nos socorre. Não com explicações, mas com uma presença. Porque vejam, Jesus não estava no barco. Os discípulos estavam sozinhos. O Senhor tinha-os obrigado a entrar naquela barca. Tinha-os mandado para o mar. E ele ficara no monte para orar. Há aqui um mistério que incomoda, mas que é o coração da fé cristã. Deus nos envia para a tempestade, não por crueldade, não por indiferença, mas porque é na tempestade que a fé se educa. A fé que só funciona quando o mar está calmo não é fé, é conforto. A fé que só existe quando o sol brilha é meteorologia, não teologia. A fé verdadeira é aquela que se exercita precisamente quando Deus parece ausente. E Ele parece ausente. Isso é real. Há momentos na vida em que Deus parece tão longe quanto aquele monte onde Deus orava sozinho. Os próprios discípulos, que tinham visto os pães se multiplicarem, estavam aterrorizados. E o Senhor não os condenou pelo medo. Condenou a pouca fé, mas depois de ter estendido a mão. Primeiro salvou, depois ensinou. A fé educada nas tempestades não é a fé que elimina a dor. É a fé que transforma a relação com a dor. É a fé que diz: eu não sei por que isso está acontecendo, mas sei que aquele que caminha sobre as águas é o mesmo que mandou para este barco. E se ele me mandou, ele virá. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, apresentaram a Jesus um paralítico deitado em um leito. Todos os presentes esperavam por um milagre. Todos aguardavam que Jesus dissesse sua palavra habitual: levanta-te, toma teu leito e anda. Esperavam por uma cura física, imediata e clara aos olhos de todos, que pusesse fim à miséria daquele homem. Todas as atenções estavam voltadas para aqueles membros inertes, observando o momento em que a vida voltaria a fluir pelas veias secas. No entanto, Jesus surpreendeu a todos. Ele olhou para o âmago do problema e disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os seus pecados. Nenhum momento, nenhuma ação, nenhuma cura física visível aos olhos humanos em um primeiro momento, mas sim o perdão dos pecados. Certamente não era para isso que tinha vindo, né? Nem era o que desejava a família daquele enfermo paralítico, que percorreu distâncias, enfrentou o cansaço da viagem em busca do alívio para o corpo e não da cura para a alma. Mas Jesus sabia algo que somente o Criador conhece. O corpo adoece, o corpo morre, mas a alma é eterna. E na ordem divina, o mais importante é que a alma seja curada e libertada antes que o corpo caminhe, pois o Senhor não se detém nos limites da dor visível, mas mergulha na fonte secreta do sofrimento humano. Por isso, ele desafiou o pensamento superficial dos escribas ali presentes. É como sempre, né? Tem essa conversa, dizendo: qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Todos sabem que aos olhos humanos e segundo os critérios visíveis, a cura do corpo parece o mais difícil, claro, porque nossos olhos materiais sempre pedem provas concretas e prodígios visíveis para crer. No entanto, na realidade teológica, a renovação de uma alma quebrantada pelo pecado e a sua restauração à comunhão com o Criador é o maior mistério, que supera todas as forças da natureza. O perdão dos pecados exige uma autoridade soberana e divina absoluta, que ninguém possui e a que ninguém se atreve, senão o próprio Deus. Aqui Jesus quis manifestar publicamente, e com a maior prova, eu sou Deus manifestado em carne. Aquele que possui tanto a autoridade de perdão, quanto o poder da cura. Pois aquele que curou a paralisia dos membros com uma palavra de sua boca é o mesmo que curou a paralisia da alma caída pela graça do Senhor, do seu perdão. Mas a minha ordem não para as coisas, né, começa sempre a partir de dentro. Afinal, que serve um corpo que corre pela terra com vigor e saúde. Se a alma estiver prostrada e morta sob a paralisia da queda e da morte. E qual é a utilidade da integridade do templo exterior se o santo dos santos no interior estiver abandonado e às escuras?
Neste mesmo ordenamento, São Gregório de Nicéia comenta este evento dizendo: a alma no corpo é como o rei em seu palácio. É ela quem guia e governa, e o corpo é um servo obediente às suas ordens. Se o servo, que quer dizer o corpo, adoece, as atividades do palácio são temporariamente interrompidas. Mas se o rei, a alma, se corrompe, todo o palácio fica arruinado e desaba, não somente interrompida, né? E esta era a ordem das coisas desde o princípio. No paraíso, o ser humano vivia sem dor ou sofrimento, e todos os bens materiais serviam ao seu crescimento espiritual e à sua união com Deus. Quando a humanidade caiu e desobedeceu, Deus permitiu a dor e o sofrimento no corpo, não como castigo, mas para que o corpo limitado servisse como um instrumento que desperta a alma e a impulsiona a buscar a sua perfeição espiritual. O corpo saudável, como nos ensinam os padres, deve ser um vaso que carrega uma fé plena e pura e não o contrário. Diante daquele paralítico, onde a necessidade física era urgente e a dor clamava, o Senhor escolheu falar primeiro sobre o pecado, sobre o interior, porque ele viu que a verdadeira paralisia não era a dos membros, mas a paralisia é a distração da alma. Este desafio espiritual é a flecha que atinge o âmago da nossa crise contemporânea. Nós vivemos hoje em uma civilização que sofre de uma paralisia invisível. Eu não estou falando aqui dos outros, mas falo de mim mesmo, né? E das minhas próprias experiências. Pois, em quantos dias eu me vejo movendo a uma velocidade incrível, correndo em todas as direções e totalmente submerso na gestão dos detalhes do mundo material. Mas descubro, em um momento de honestidade, que estou quase paralisado por dentro. Quantas vezes senti um torpor em minha alma? Quantas vezes corri atrás do brilho das coisas do mundo e das obrigações diárias, julgando que estava realizando muito, enquanto na verdade eu trocava a imensidão do céu pela estreiteza de cálculos e números. Eu me vejo às vezes e sem perceber, buscando a felicidade ou o descanso em coisas passageiras apenas para preencher o vazio, enquanto o meu interior espiritual se torna cada vez mais seco e carente. Neste contexto, meus queridos, São Macário Grande me recorda: a alma que foi iluminada pela graça de Deus não mede mais as coisas pelo seu brilho externo. Ela sabe que a sua verdadeira riqueza está no interior. Mas aqueles que correm apenas atrás das realidades materiais são como quem tenta agarrar as sombras, deixando para trás a essência real da vida. Nós, frequentemente, invertimos essa ordem em nosso cotidiano. Colocamos o corpo, o conforto e o dinheiro em primeiro lugar, e a alma fica para o final da lista. Este é o cerne da advertência que Cristo nos faz hoje. Não permitam que as coisas materiais, apesar da sua importância e da nossa necessidade delas, governem as suas vidas
escravizem os seus corações. Vamos olhar para o mundo de hoje quando essas prioridades são invertidas. Vamos dar alguns exemplos. A educação muitas vezes transforma-se de uma missão para construir o ser humano e escrever os princípios em seu coração em um mero meio para obter diplomas e lucro material. A ciência, em vez de ser um instrumento exclusivo para a cura e a criatividade, às vezes é utilizada em conflitos e destruição. Até mesmo os nossos encontros humanos, os nossos relacionamentos, as nossas famílias correm o risco de se tornarem superficiais. Sentamos-nos no mesmo ambiente, mas nossas mentes e corações estão dispersos em mundos virtuais e telas frias. Nessa engrenagem materialista e acelerada, o ser humano quase perde o seu valor sagrado como imagem de Deus, sendo tratado como um mero número em sua equação, economia, ou um consumidor medido pelo que possui. E sob essa pressão, vemos uma espécie de cultura da marginalização, onde o doente, o fraco e o pobre são vistos como um fardo, em vez de serem uma bênção através da qual servimos ao próprio Cristo. O santo ancião São Porfírio descreve essa triste realidade dizendo: o ser humano de hoje, de tanto correr atrás do bem-estar material, construiu uma verdadeira prisão dentro de sua própria mente. Ele busca a liberdade fora, mas a verdadeira paralisia é a ausência de paz e de coração no profundo do seu coração. No entanto, o cristão que segue o seu Salvador vitorioso não se conforma com essa distorção, mas escolhe com consciência a firmeza viver um combate espiritual puro, começando por reorganizar as prioridades da sua vida e da sua família. O cristão busca, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as preocupações e necessidades materiais da vida lhe serão acrescentadas pela graça. Ele sabe com certeza que o corpo é temporário, mas a alma permanece. Ele coloca o valor do ser humano e a sua dignidade acima de qualquer interesse material. Ele escolhe servir em vez de ser servido, e dar em vez de apenas receber. E ele ora não para encher os seus bolsos, mas para encher o seu coração com a paz e a consolação divina. Santo Antônio o Grande nos conforta dizendo: fixa o seu coração no amor de Deus e sabe que aquele que fez de Deus o fundamento da sua vida tornou-se como uma rocha firme no meio das ondas do mar. As pressões e angústias do mundo batem contra ela, mas não podem abalar a sua paz nem engolir a sua esperança. O cristão não foge dos desafios do mundo material, nem se isola da sua sociedade por medo do seu barulho, mas lida com tudo isso com confiança e dignidade, porque sabe que é a luz do mundo e o sal da terra.
E o sal não altera o alimento se permanecer guardado no depósito, mas sim quando se dissolve nele para dar sobre e entra um sabor, e não só dar sabor, mas também protege a comida da corrupção. Assim somos nós, chamados a ser uma força de transformação silenciosa no coração desta época. O cristão não se dissolve nos moldes materiais da sociedade, nem se entrega a correntes do consumo passageiro, mas ilumina a sociedade com a luz do seu reto pensamento e da sua fé viva. Onde quer que a escuridão material se instale, ele brilha com a sua fidelidade, e onde quer que o egoísmo seco prevaleça, ele transborda como o seu amor e generosidade. Ele lembra a todos, não com discursos grandiosos, mas com o seu exemplo silencioso e a sua firmeza constante. Que o corpo o serve e a alma é a senhora. E que o valor real do ser humano nunca se mede pelo que os seus bolsos contem de efêmero, mas sim pelo que o seu coração carrega de eternidade e de graça. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, muitas vezes corremos cansados atrás da cura das nossas realidades externas, atrás da melhoria das nossas condições de vida, atrás dos sucessos efêmeros do mundo. Mas Jesus está no meio de nós hoje, aponta para o leito e nos diz: comecem a partir de dentro. Não se ocupem em embelezar a aparência externa enquanto deixam a essência paralisada. Não edificam o conforto do corpo enquanto arruinam a paz da alma. Que a nossa oração hoje seja feita com um coração humilde. Senhor, perdoa primeiro os meus erros e falhas. Purifica o meu coração das recuperações e egoísmo. E faz-me ver o teu reino presente em mim antes que eu corra atrás dos sucessos deste mundo. Pois, se a alma for restaurada, o corpo segue na tranquilidade. Se o interior for curado, o exterior floresce em paz. E se a ordem de prioridades for endireitada em nossas famílias, lares e trabalhos, a bênção do Senhor repousará e permanecerá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine os nossos passos. Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.